Aqui vai então algumas considerações bem breves sobre o que é a sombra. Eu estou me baseando, me fundamentando um pouco nos conceitos do Jung, tá? É claro que o Deepak Chopra trabalha também a questão da sombra, enfim, tem inúmeros teóricos e estudiosos e estudiosas que falam da sombra. É algo assim, hoje muito popular até, né? Dá para se dizer. No entanto, pode haver um pouco de confusão no que a gente está falando de sombra, né? A gente pode estar falando de sombra sobre aquilo que está no sistema, aquilo que está fora de nós, aquilo que está no mundo, uma sombra, por exemplo, maligna, uma sombra espiritual. A gente pode estar falando disso, né? A sombra de um mundo que está obscuro pelo uso de drogas, pela violência. Então, também existe a sombra, né, coletiva, digamos, que é a social. Então, eu quero puxar um pouco o assunto para a sombra que mora dentro de nós, né? Porque toda a jornada da heroína é uma jornada, é uma caminhada para dentro. Não é para fora, não é para o mundo, não estamos falando de desenvolvimento pessoal, Yang, né? Aquela que mostra a nossa performance, mas sim aquele movimento que é delicado, sutil, que afunda para dentro, né? Que é por isso que é feito com a polaridade feminina, porque é feito no silêncio. É feito muitas vezes esmagando, né? Passando pelo moedor, assim como a doutora Clarissa Píncola fala muitas vezes no livro Mulheres que Correm com os Lobos sobre esse moer, né? Esse descer até o rio, abaixo do rio. Mas para chegar lá, para chegar nesse rio, a gente precisa passar pela floresta. E quando a gente fala em sombra, em contato com a sombra, é importante dizer que quando a gente está, para as mulheres que menstruam, quando a gente está na fase pré-menstrual, na fase ali da feiticeira, nós estamos em contato profundo com a sombra, com tudo aquilo que está guardado, armazenado do passado, que foi vivenciado, são os traumas, tanto da vida inteira como do último percurso do ciclo menstrual, último mês. Então, quando a gente chega antes da menstruação, a gente acaba abrindo muito essa alquimia interior, abre-se para que a gente vá lá no caldeirão e remexa mesmo. Então, é muito simbólico tudo isso, né? Descida ao porão, mexer no caldeirão, entrar em contato com a sombra, é isso, andar pela floresta dentro, como a Vassalissa fez, né? Caminhando rumo lá do livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? O conto da Vassalissa e a Baba Yaga. Ela também passa pela floresta para poder ter acesso à luz, à consciência, aquele facho, né, de luz que ela vai trazer para a vida dela. Então, esse momento é para isso, sabe? Quando a gente vai mesmo encontra relacionamentos tóxicos, às vezes até mesmo com as pessoas que a gente ama, mas que não tá. Não, e sem julgamento, né? Não é preciso crucificar ninguém. Às vezes, a própria forma como se dá um relacionamento, ou as características de cada um, elas acabam trazendo para esse vínculo muitos embates e vai se tornando de tanta pancada, né? Digamos assim, pancada no sentido de não flui, né? É um relacionamento que não flui, apesar de duas pessoas às vezes serem maravilhosas. Mas aí isso tudo vai sendo guardado na sombra, né? Respira fundo, guarda e vai sendo jogado lá para baixo, no porão. E quando a gente passa por alguns momentos da vida, que é ou então a fase da menopausa, a fase da pré-menstruação, antes da menstruação,
quando a gente está muito sensível, né? Muitas mulheres durante a gestação ficam dessa forma também, vivenciando, né? Um pouco mais o que está lá no íntimo, né? E aí a gente acaba tendo resbalando muitas vezes no nosso dia a dia, abrindo frestas, deixando que a sombra passe. E isso vem na forma da irritação, um choro sem motivo, alguma coisa que nos traz muita inquietude, ansiedade, é, me fugiu a palavra, mas eu quero dizer sobre dúvida. Vem muita dúvida, tudo que está vindo na nossa direção do mundo, lá de dentro para fora. Então, o mundo oferece alguns eventos, algumas experiências, e a gente vai olhar para dentro de nós e dizer coisas que a gente não queria ter dito. Da onde que veio isso? Por que que eu me irrito tanto com o vizinho, com a vizinha, com alguém que passa na minha frente, eu não posso nem olhar na cara? E às vezes, claro, tem um histórico ali meio negativo, mas às vezes não justifica tanto isso. Por que que eu acabo tendo muita insônia, acabo tendo assim, me tornando aquela mulher braba, como diz a doutora Clarissa, né? Porque em algum momento eu precisei domesticar-me, eu precisei me alinhar ao mundo exterior, afogando dentro de mim dores que não foram olhadas devidamente, raivas que não foram nem mencionadas, nem para mim mesma. Eu mesma disse: não, eu não posso ter raiva, imagina, quem sou eu? E aí começa todo esse processo de ir guardando, né? E a gente fala muito sobre as mágoas, sobre o rancor, né? Mas quando a gente só fica falando que precisa fazer uma reforma íntima, tirar tudo isso de dentro, tudo isso é movido muitas vezes pelas crenças, até religiosas, de que a gente não pode sentir certas coisas. E com essa pseudo-moral, que está posta na nossa sociedade, que infelizmente se utiliza da nomenclatura religiosa e nos coloca num movimento de não posso ser assim, de não permissão, a gente acaba afogando em nós muitas violências psicológicas, verbais, emocionais, e que vem muitas vezes de quem está mais perto, né? E a gente não lida com isso. Ou então são passagens muito difíceis na vida que a gente passa, nas mais variadas dimensões e papéis que a gente vivencia. São dores do dia a dia e que eu não pude conversar com ninguém, eu não pude falar disso. Muitas vezes, pela falta de acesso a uma boa terapia, a gente acaba não fazendo contato com tudo isso que está guardado e só vai jogando lá para dentro. Isso é sombra. Tá na sombra porque a gente não quer olhar. E como é que a gente pode observar o que a gente tem guardado na sombra? Porque se eu perguntar para vocês essa pergunta que eu fiz aí acima, o que é que você tem na tua sombra? Já não tá mais na sombra, porque você já olhou e já pôs luz ali, né? A gente está falando, não é dessa sombra assim, ai, meus defeitos e minhas dificuldades na vida. Essas até que estão assim, meio que elas estão aparecendo um pouquinho, então elas não estão na sombra, não se engane com isso. Não é só aquele passado triste que você viveu e que até mesmo você fala para todo mundo sobre ele. Não é, não é isso que te incomoda mais na sombra. O encontro com a sombra é um encontro muito difícil porque é aquilo que a gente nem sabe que está lá guardado. E que esse momento, essa fase da jornada, esse grupo, você que está aqui escutando esse áudio, isso é coisa rara. São momentos raros que o ser humano passa na vida.
A gente não passa com frequência na vida por convites como esse. Então, se você está aqui, é hora de sentar aí no teu sofá, numa poltrona, soltar o corpo e se concentrar um pouquinho aqui no que eu vou falar agora para você, porque é muito importante. Então, sabe aquela brincadeira é, sem graça que uma pessoa faz e que às vezes depois ela percebe que aquela brincadeira que está rindo de alguém, rindo de uma situação equivocada que alguém teve, piadas que são muitas vezes muito, muito cruéis até, né? São piadas difíceis da gente engolir, né? Porque quando a gente está bem consciente, mas que muitas vezes, assim, digamos que 80% da população ri muito dessas piadas. O que que mora nessa piada? Naquilo que faz a gente rir muito? O que está na nossa sombra? O que a gente acha mais idiota, o que a gente acha mais ridículo, o que a gente acha mais estranho é o que tem na nossa sombra. Então, começando pelas piadas, né? Mas também vai por aquilo que, muitas vezes, aquilo que nós sentimos muita piedade. Sabe, você diz assim, ah, quando alguma coisa me toca, eu ajudo, né? Eu ajudo com uma moeda, eu sempre tenho alguma coisa no carro para ajudar alguém. Sabe quem é que você vai ajudar? Quem toca na tua sombra. Então preste atenção nisso, porque a face daquela pessoa que te afeta na tua solidariedade, na tua compaixão, é a face que você tem guardada de si mesma dentro de você. Aquela pessoa que você sente pena é a mesma expressão de uma face sua que está guardada dentro de você. E tem mais coisa aí. Sabe aquela pessoa que você acha horrível? Aquela pessoa que você critica muito? Ou aquela atitude, né, de algumas pessoas que você acha horrível, que você julga mesmo. Aquilo que toca você, que te irrita, então aquilo faz parte também da tua sombra. É quando você é daquela forma e você não percebe. Então, muitas coisas estão guardadas na sombra e se manifestam, às vezes, espontaneamente, sem que a gente consiga bloquear. Então, sabe aquela fala que sai sem você controlar? É ela que vem ali, é a sua sombra que vem se apresentar. Então, quando você tem um lapso assim, né? Ou você, nossa, esqueci o que eu ia falar, ou te dá uma tosse assim, de repente você tem que sair de um ambiente, de uma sala de aula, de um curso, ou o teu cartão trava e você não consegue acessar uma compra que você ia fazer de um livro, de alguma coisa. Para um pouquinho e presta atenção. Muitas vezes a tua própria energia, da tua sombra, que está no teu inconsciente, te bloqueia de seguir adiante. Aquilo que você está procrastinando, que geralmente é algo que você precisa se empenhar, que você precisa ter um esforço maior. Quem é que te puxa para você não fazer aquilo? A tua sombra. Então, se você começar a anotar todos esses pontos e falar para si mesma, né? Começar a dizer para você mesma: opa, atenção plena aqui. Olha como é que eu funciono. Eu tô, eu tô julgando demais aquela pessoa. Eu tô sentindo muito nojo, eu tô sentindo muito asco, eu tô sentindo muito ódio. Claro, às vezes tem um motivo. Então, não vamos ficar também colocando rótulos em nós mesmos, né? Ou então fechando a ideia. Não. Eu estou dizendo assim, tudo numa caricatura, né? Você olha aquilo que está exagerado no teu comportamento e que você observa, mas
e não consegue encontrar a justificativa daquilo. Então perceba bem que isso pode ser um sinal que está escapando do seu ego e vindo para você por uma força maior do teu self que está empurrando para fora, impulsionando para fora, para a tua consciência, aquilo que está explodindo dentro do teu mundo interior, que está atrapalhando e que pode vir a somatizar, trazendo uma doença para o teu corpo. Então, quando você está com algum tipo de comportamento que você nem gostaria de estar tendo nesse momento, opa, observa isso, porque esse mal, né, entre aspas, essa sensação ruim que você está tendo é só uma mensagem, é uma emoção mensageira do teu mundo interior, lá do mundo da sombra. Outro modo de se manifestar a sombra são através dos sonhos. Você pode observar os teus sonhos e eles estarão te mostrando um pouquinho do que está na sua sombra. Eu gosto e no passado já contei muitos sonhos aqui fazendo essa analogia. E eu vou, depois desse áudio, vou contar um sonho que eu tive essa noite e, e eu vou contar para você, para que sirva assim de um exemplo, para que você também possa olhar para os teus sonhos aí e fazer essa análise, essa busca de compreensão por si mesma, pelo que está na sua sombra. Afinal, a gente está descendo para o porão. Então, o teu inconsciente sabe disso. Para vocês que estão aqui participando desse grupo, passando por esse momento, vocês estão sendo desafiadas, mas não por mim, pelo teu próprio ser maior, pelo teu self, que precisa brilhar, te convidando a ser plena. O que é ser plena? É quando você tem luz sobre toda a tua psique. Quando a sombra ela começa a diminuir, autoconhecimento serve para isso, para que a gente pegue o facho de luz e coloque lá no meio da floresta e ilumine esse lugar sombrio onde a gente guarda muitas coisas que a gente nem quer ver de nós mesmas, sabe? Então, esse momento, esse desafio é um convite da nossa alma para que a gente seja mais plena. É muito bonito dizer, eu quero ser mais plena na vida. Eu estou fazendo um movimento para ser plena. O meu trabalho, né, o meu foco de trabalho em todas as nuances e formações e cursos e vídeos, tudo que você encontrar lá no meu canal no YouTube, no Território do Sol, nas minhas redes sociais, eu vou estar sempre fazendo um movimento de plenitude, quer dizer, de provocar as pessoas a olhar para si mesmas, mas é claro que eu também estou fazendo concomitantemente um movimento comigo mesma. E muitas vezes isso eclode até mesmo em rompimentos de relações, porque a minha sombra se abre e eu, quando quero ser eu mesma, posso causar estragos aí nas expectativas de outras pessoas a meu respeito. E é isso que acontece. Você está preparada para isso? Para confrontar com a tua sombra? Para descobrir quem você é? Tá, eu não vou deixar você que chegou até aqui escutando tudo isso mal ou querendo fugir desse movimento. Sabe por quê? Porque é na sombra também que nós acabamos guardando aquilo que a gente tem de bom. Muitos potenciais que a gente nem imagina que tem estão aí guardados na sombra também. É bom remexer no porão, porque a gente também tem muito remédio guardado, sabe? Todos aqueles livros, todas aquelas pessoas que te inspiraram ao longo da tua vida, aqueles ensinamentos maravilhosos também estão guardados aí na sombra. Aquelas experiências incríveis que você teve, mas que talvez naquele momento não fazia muito sentido. Ela foi para algum lugar na tua psique e ela foi exatamente lá para a tua sombra. Vamos descobrir também
Sabe como que você descobre? Assim, começa a observar aquilo que te faz rir e de alegria, não rir porque é uma piada, mas rir de alegria. Aquilo que te faz muito bem. Aquilo está apontando para o bem que você tem guardado dentro de você mesma. Sabe também aquelas pessoas que te inspiram? Aquelas pessoas que te inspiram por algum movimento que elas fazem estão dizendo para você: ei, você também tem isso guardado dentro de você, por isso você as admira, porque você também tem essa capacidade guardada em você. Sabe? Então é foco, é olhar. Sabe aqueles conhecimentos que você gosta muito de ficar procurando lá no YouTube? Aquelas pessoas agradáveis para você? Elas são agradáveis assim como você é agradável também. Aquela parte tua que é acolhedora, por exemplo, né? Ela que você admira muito nos outros, ela existe dentro de você. Então há muitos tesouros guardados em você. Tudo aquilo que você vê de belo no mundo é porque você tem de belo dentro de você. Tudo aquilo que você acha lindo e maravilhoso é apenas o reflexo do que tem de belo e bonito dentro de você. Então, abra-se para essa luz que vem a partir da jornada da heroína, despertando o teu melhor. Mas é preciso trazer essa luz, fazer esse esforço, fazer esse movimento que a gente vai fazer agora, a partir desse áudio aqui. Nós vamos ter vários movimentos e convites, mas eu quero teu comentário aqui, eu quero saber o que é que você acha de tudo isso, porque para mim, eu vou dizer a verdade para você, é o que mais fez sentido na minha vida. É poder olhar para mim e dizer: tá bom, eu também sou sombra. Eu também tenho coisa negativa guardada na minha sombra. Ah, mas eu também sou luz. Eu também tenho coisa boa guardada em mim. E é a partir dessa perspectiva olhar as pessoas e saber que elas também são sombra e luz. Então, vamos continuando essa conversa, porque aqui ela só se abre, nada se fecha. De alma para alma, tá? Um beijão!